O profeta João Batista? Como você tá, querido? Bem demais, graças a Deus, você. É? Tô na paz. Já comeu sua feijoada? Já tá tranquilo? Hoje eu comi bisteca suína. É carne, como que fala? O pernil do porco cortado fatiado, né? Chama bisteca. Ah, carne seca? Não, né? Eu acho que eu não lembro mais. É carne de porco mesmo. Aí eles cortam ela fininha com osso e tudo, e chama bisteca. Ah, sim. Ah, tá certo. Amado, pedi uma oração aqui e eu caio fora aqui, querido. Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trazer para nós aqui o profeta João Batista. Muito obrigado, Pai, por ele compartilhar conosco a experiência que ele tem, Pai, andando na terra, obedecendo suas leis, obedecendo suas instruções, o teu amor que ele tem pelos nós. Muito obrigado, Senhor, por trazer aqui para nós, nos enriquecendo com tudo isso que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Senhor. Pedimos agora, então, que o Senhor venha abençoar o profeta, e da boca dele saia as suas palavras, saia as suas instruções de amor para todos nós. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém, amém, amém. Amém. Amém, Jesus. Gratidão a Ele por tudo, né? Amém, amém. Vamos lá, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. A ministrar a palavra do Senhor, amém. Glória a Deus. Hoje eu estava aqui em casa de manhã, e ontem a gente saiu para fazer evangelismo em Uberlândia, nas praças, né? Praça Central de Uberlândia, Praça Sérgio Pacheco. Depois nós foi na rodoviária de Uberlândia, chama Praça da Bíblia. E depois de lá a gente foi para outro bairro que chama Lagoinha. E a gente foi fazer evangelismo da onde poucas pessoas vão, né? Na onde as pessoas estão lá, dependente químico, né? Com pessoa em questão de rua. E quem vai lá é os escolhidos mesmo, porque outras pessoas falam assim, vocês não deviam ir lá não, porque está lá porque eles querem. A gente não pode pensar assim. Eu não penso assim, porque se eu fosse pensar nessa forma, do jeito que o mundo pensa, que as pessoas, muita gente pensa, eu nem estaria aqui mais, né? Porque o Senhor não desiste de nós, não desistiu de mim, né? Então eu não posso desistir do outro, da minha família, de qualquer pessoa, né? Então eu não olho por classe social, por cor, olho pelo caminho do Senhor da nossa vida. E foi muito, muito forte, muito interessante, né? Na Praça da Bíblia, e logo que a gente chegou, aí o pessoal já vem, né? Porque, assim, louvado seja Deus, tem muita instituição que ajuda, que leva alimento, né? Leva a palavra do Senhor também. E logo que chegou, tinha um rapaz, assim, mais separado, e aí o Senhor me levou até ele, e comecei a conversar com ele. Ele falou que não queria aquela vida mais, até simpático, assim, mas, assim, uso de droga, mas não estava tão destruído igual a gente vê outros, né? E aí foi conversando com ele, ele falou assim, eu não quero essa vida mais, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, né? Eu disse, amém, Deus vai te honrar, eu creio, né? Só se você reconhecer, igual eu reconheci que precisava, quando a gente reconhece, Deus usa pessoas que você nem espera, né? Porque tem uma missionária de Portugal que ela fala que a gente não deve separar ninguém, julgar ninguém, porque a pessoa que você menos espera é aquela que vai te ajudar um dia. E às vezes a que você mais esperava nem atende o telefone, é portuguesa, né? E assim somos nós, a gente espera no Senhor e Deus usa pessoas para honrar nós, né? Com alimentação, né? Viagens e assim por diante. Aí eu conversei com ele, fiz uma oração, aí o pastor começou a orar, o pastor Fábio Júnior, e, né? Aí eu falei assim, vamos ali, que Deus tem muito para você hoje. O Senhor pediu para falar para ele desse jeito. E a gente foi lá e tal, e orou. A gente começou a servir os alimentos que tinha feito, a gente tinha feito caldo e os alimentos e tal. Aí chegou o pastor Célio e Deus levou o pastor Célio no Marcelo. E eles começaram a conversar lá e a gente estava ali, né, servindo alimentos, os dois lá conversando. De repente o pastor Célio veio, não, acho que a gente estava assim, meus irmãos, eu vou falar para vocês, como que é Deus na nossa vida? A gente não sabe
né? Deus trouxe nós aqui justamente para buscar entendimento, buscar almas, né? Eu estava conversando com o Marcelo ali, aí ele perguntei de onde que ele é, ele falou que é de Brasília. Aí eu falei que eu tenho família lá também. E aí eu perguntou qual bairro, aí o Marcelo falou assim, não, eu sou desse bairro lá, desse setor, né? Lá chama setor. E aí o Marcelo me perguntou qual família que era, que o Marcelo conhece todo o setor lá. E aí o Célio falou para ele, e é do setor tal. Aí ele falou assim, quem que é de lá? Aí o Célio falou assim, meu primo tem apelido de Grilo. Aí o Marcelo falou assim, não é possível. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque o Grilo que você fala é meu pai. Aí concluindo, o Marcelo, primo do pastor, que a gente foi lá levar a palavra do Senhor. Como que Deus age, né? Aí beleza, a gente evangelizou lá e tal. Eu creio que já está encaminhando lugar para ele se recuperar, que ele pediu ajuda, né? Em nome de Jesus. E a gente foi para outro bairro, chegou lá, a gente, com a palavra do Senhor, ganhou mais outras pessoas para o Senhor. 2 traficantes, né? Pediram, reconheceram que a palavra, né, de Deus é viva e mais 2 almas. E assim por diante, né? Aí hoje eu precisava de sair para resolver alguma coisa, e como a gente sujou muito, andou muito de poeira, eu lavei meu tênis hoje cedo, e eu pensei assim, eu vou lavar ele, né, que estava muito sujo, estava de sol, e aí eu lavei, o tempo tampou tudo, ficou tudo nublado, eu falei assim, meu Deus, e agora, né, eu precisava dele para não sair. E aí eu tô ali, sentado no sofá, o senhor falou para mim assim, você vai olhar para mim ou para as circunstâncias? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, você falou que você precisa de ir lá, não, você tem que ir. Você não vai por causa das circunstâncias, eu entendi que era por causa do tênis molhado, né? Eu falei assim, amém, Senhor. Eu calcei a chinela aqui e fui. E foi bênção. Daqui para lá eu fui num carro e o rapaz ouvindo louvor. E a gente foi falando sobre os planos do Senhor, né? Que tá acontecendo tudo agora. E tal, e fui lá resolver o que tinha que resolver. Andei um pouco na praça, a gente fez evangelismo. E na hora que eu voltei, novamente o rapaz do outro carro com louvor dentro do carro e mais palavra de Deus, né? E aí essa passagem aqui que o senhor me trouxe, não reclame das circunstâncias. E eu fiquei pensando, senhor, o que eu vou falar? E foi, né? O que eu vou falar? E palavra vai, pensamento vem. Aí eu não estava conseguindo. Palavra que o senhor quisesse que ministrasse. O senhor falou assim, em vez de você ficar aí pensando, vai dormir, descansar, você não descansou. Eu cheguei em casa, era 2 horas da madrugada, e acordei, eram umas 6h30, e não me descansei bem, né? E assim, quando a gente vai para esses lugares, fica muita carga espiritual, né? Porque a pessoa tá ali usando droga, bebida, e é muito pesado, né? Então, assim, acaba que fica uma batalha espiritual. Chegou que eu não consegui dormir, aí eu fui orar para dormir, e assim por diante. E aí eu dormi um pouquinho. Aí a hora que eu acordei, quando tava faltando, quando era 17h30 agora, aí o senhor falou assim, que era para mim ministrar essa palavra. Porque tem muita gente hoje que está reclamando das circunstâncias de ficar separados. O senhor está separando as pessoas para levar a palavra. Ele está selecionando pessoas para levar o evangelho. E aí a pessoa fica reclamando. Ah, mas eu tenho tanto amigo, eu tenho tanta família, aí eu tô aqui sozinho. Não é sozinho, não, irmão. Deus está com você, Deus está contigo. Amém? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Aí o senhor falou assim, mostra as pessoas escolhidas pela fé. Você não é escolhido pela fé? Está faltando alguma coisa para você? Eu falei assim, não, tá não. Então fala sobre Hebreus 11. Eu falei assim, aí tá glória. Então vamos lá, né? Então assim, não reclame das circunstâncias que Deus te colocou.
Não reclame de Deus ter te separado, te colocado em um lugar. Deus quer que você, examine a Escritura, leve o Evangelho, conte o seu testemunho, arrependa dos maus caminhos, procure os caminhos do Senhor, leia a palavra, entende, para você entender o que Deus quer de você. Não que você tiver, qualquer lugar do mundo. Porque desde quando o Senhor falou para mim que Ele ia suprir as minhas necessidades e nunca faltou nada, e não falta mesmo, se o Senhor quer que eu viva para Ele, eu vivo para Ele e Deus supre com tudo. Lugar para ficar, alimentação, viagens e assim por diante. Então, Deus sonda os pensamentos. E quando Ele vê que você está fazendo a vontade, e aí Ele toca em pessoas para te abençoar, né? Ontem, para mim, para fazer o caldo, viagem abençoada, e a gente foi para vários lugares, quando foi para vir embora, a viagem paga de novo, e assim por diante. Louvado seja o Senhor. Então, vamos lá. Hebreus 11 fala assim, exemplos da fé extraída dos Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, a gente, se for pensar no Antigo Testamento, gera um aviso das coisas que ia ter agora também, né? Porque nós estamos no final dos tempos, e aí o Senhor está separando pessoas igualzinho Ele separou no Antigo Testamento. Então, o Senhor está separando nós para cumprir as promessas igual cumpriu com os antigos, né? Para a gente levar o Evangelho, levar para todas as nações, porque os sinais estão aí, que Jesus está voltando. Então, Deus, o Senhor, quer que a gente leve a palavra para mostrar para as pessoas o porquê de tudo, né? O porquê dos vendaval, o porquê dos terremotos, não é para fazer mal para nós, o porquê desse mundo, parece confuso, né? Parece que você colocou o mundo dentro da caixinha, balançou e saiu tudo de ordem, não saiu nada da ordem de Deus, não saiu nada dos planos de Deus. Deus tem um comando de tudo, né? Em nome de Jesus, Deus, Ele sabe dos detalhes. Ele que é o Criador, Ele criou o início, o meio e o fim, já criou tudo, né? Nosso Pai, Ele criou tudo, Ele colocou nome em nós, Ele formou nós tudo, Ele fez nós como sua imagem e semelhança, para que tenhamos domínio sobre todas as coisas, né? Gênesis 1:26. Então, Deus está separando pessoas para levar o Evangelho. E através do seu testemunho, através da força do Senhor na sua vida, aí o Senhor busca a sua família, busca o seu vizinho, busca quem for, para o Senhor, para o entendimento. E esse tempo está vencendo, e aí nós vamos andar em ruas de ouro. Amém? Então, lá no Hebreus 11, fala da fé, né? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, por meio da fé, os antigos alcançaram aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito para que se vê. Glória a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para que não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. E aí lá no 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Ele recompensa como Ele supre as suas necessidades. Tem algumas coisas que às vezes a pessoa fala que não reclame de você estar separado, porque se você ficar no meio das laranjas podres, você é uma laranja. Deus te separou para você não poder ser no meio dos que são podres, no meio dos que fazem mal, no meio das pessoas que pensam mal de você. Deus te separa, que através do seu testemunho, o seu testemunho cura os que estão podres. É assim que Deus faz. E aí, Deus vai levando a gente para os lugares para levar o seu testemunho, para levar a palavra de Deus.
E aí o Espírito Santo sabe o que a pessoa vive, aí ele traz na sua mente, você fala e a pessoa começa a chorar. A pessoa, como você sabe disso? Não sei, aquele que me enviou que sabe. E ele conhece os pensamentos. Então a fé sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que tem gente que fala assim, você não precisa agradar a Deus. Não, mas ele agrada de ele entender que você tem fé e que você obedece à voz dele. Daí que você leva a palavra. Você não fica olhando a circunstância. Porque se eu, por mim, se fosse para mim olhar as circunstâncias que eu vivo, eu estaria no mundo aí, às vezes nem estava vivo mais. Eu tinha virado alcoólatra, tinha desanimado da vida e pensava em suicídio. Pensava. Mas Deus não deixou. O demônio não desiste de tentar contra mim. Ele não desiste de colocar pessoas para falar mal, às vezes falar mal de mim, mas sabe o que eu falo? Nada. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, os caminhos são estreitos. Os caminhos do Senhor são estreitos. A gente não participa das coisas da terra. Eu não participo de bebedeira, de bebedice, não faço idolatria de pessoas. Perdão de eu falar, mas não faço idolatria de Marte, que eu sigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um, espiritualmente. Segue a voz de Deus. João 14, 24, Jesus fala, quem não me ama não guarda as minhas palavras, as palavras que estáis ouvindo é a minha, do Pai que me enviou. Sigo a voz do Senhor. Quando eu estou angustiado, não vou para a bebida igual eu ia, eu vou para o quarto, coloco o joelho no chão, vou orar, conversar com Deus, Senhor, me ajuda, estou precisando de ajuda, estou precisando de direção, estou precisando de proteção, estou precisando de cura. E aí Deus ouve e me recompensa. Deus ouve a minha oração. Tem pessoas que estão precisando de oração, que eles nem sabem que a gente ora por eles, e a gente ora, coloca no joelho no chão aqui, e Deus toca lá e cura a pessoa de qualquer enfermidade. Câncer, droga, bebida. Quem fica apontando as pessoas pelos defeitos que foi perdoado já pelo Senhor não é Deus não, porque Deus não aponta ninguém por nada, Deus purifica. Lá no versículo 14 de Hebreus 11, fala assim, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivesse se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora planeja uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamados o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, provado, ofereceu Isaac como sacrifício, sacrifício de seu filho, pela fé. Ele ofereceu, só que Deus providenciou coisas melhores e não precisou de sacrificar seu filho. Então, assim, Deus, ele agrada dos que ouvem a voz dele. Leva a palavra de cura, de libertação, discernimento, para buscar pessoas que estão no fundo do poço, igual eu estava. E ele agrada disso. Então, siga isso. Não reclama de Deus ter te separado, não reclama de Deus te... Às vezes a gente passa por provações, porque quando você vai falar alguma coisa, as pessoas às vezes murmuram em cima de você, mas aquele que te enviou não murmura, porque ele sabe que você ouve ele e faz a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? É prova. Amém, querido. Nós estamos provados, aprovados, massacrados, mas não reclamamos. Em nome de Jesus. O crente é doido. O crente é doido. O profeta, excelente tópico aqui do Senhor, não olhe para as circunstâncias. Então, uma pergunta para o Senhor. Talvez algumas pessoas lá fora podem estar perguntando, né? Porque você tocou muito nesse assunto de que duas pessoas que tinham mexido com algum tipo de coisa e tal, e foram salvos. E talvez a gente pode ler algumas pessoas lá fora, sabe, que estão curiosas e falar, eu queria ser salvo, como é que eu posso ser salvo? O que você falaria para essas pessoas? Primeiro tópico de tudo, que eu achava que era impossível, que não é você entender o que é perdão. Você perdoar uma pessoa que praticou mal na sua vida alguma vez, seja do que for, ou falou algo de mal. Aí você libera perdão de dentro para fora.
Aí você chega num missionário, num pastor, e fala assim, ó, eu entendi que é perdão, eu quero ser batizado. Quando a gente morre, nosso corpo é enterrado por inteiro, não é? Quando a gente é batizado em imersão em água, nosso corpo é mergulhado por inteiro. Quando você é mergulhado por inteiro, que você é mergulhado na água, ali o seu passado morre e você nasce uma nova criatura. Quando você nasce uma nova criatura, Jesus te coloca dentro dele espiritualmente. Ele te dá discernimento de tudo que foi feito de errado, de tudo que você fez de errado, e ele te mostra um dia de cada vez como que ele vai te purificar. Uma vez por dia, todo dia te purifica, porque a gente não vive de passado, a gente vive do agora. E essa pessoa, profeta, que fez isso, eles podem ter a curiosidade de como é que eu sei que eu fui salvo? Como? Essa pessoa pode ter esse negócio, depois ter a dúvida, depois que ele se arrependeu e tudo, pode ter a dúvida em falar, como é que eu sei que eu fui salvo? O que você falaria para mim? É porque o Espírito Santo, ele te mostra o que você viveu, o que você fez de errado. Assim, teve ensinamento na minha vida de errado, de quando eu comecei a entender por gente, lá para os 6 anos para frente, né, eu não lembrava disso, e infelizmente o demônio colocou pessoas para me ensinar coisas que não é de Deus. E aí eu aprendi, porque a criança aprende com os mais velhos, entendeu? Aliciar mulheres, por exemplo, né? A gente morava no meio do mato, não tinha contato com muitas pessoas, e aí foi algumas pessoas, homem com mulher lá, e aí eles passavam a mão nas mulheres e me chamavam para ver aquilo. Agora, você imagina, uma criança de 6 anos, você aprende, né? Você aprende a ler a Bíblia, você aprende a procurar a Bíblia, mas você aprende coisa errada. E aí depois, com 10 anos, eu sofri uma violência sexual, depois na escola muito bullying. Então, o demônio queria me tirar do que eu sou hoje, mas Deus não deixou. E aí, depois, quando eu fui batizado, dia 12 de maio de 2018, e aí o Senhor começou a trazer as revelações, e sempre Ele, e sempre será Ele que guia nossos caminhos e traz a verdade para nós. A verdade Tá bom, que então, purifica. profeta, nós temos uma pergunta aqui da irmã Bia. Ela perguntou, e se eu pecar de novo, o Senhor me perdoa e sou salva? Você já é perdoada. Quando a gente arrepende dos pecados, quando você aceitou Jesus como um seu Salvador, não tem como você sair fora, porque aí Jesus já te colocou dentro dele. A palavra do Senhor fala que Jesus está sentado do lado direito dele, Jesus te colocou dentro dele. A nossa alma está dentro de Jesus. Então ela está sentada do lado direito de Deus no céu. Se você pecar, o Espírito Santo já vai estar dizendo na sua mente que está errado. Então, assim, não persista no pecado, né? Evite o pecado. Se a pessoa, eu acho que a pergunta dela foi bem geral, se a gente continua pecando, né? Ela continua sendo salva enquanto ela estiver no Senhor? Essa seria a resposta? Depois você aceita Jesus, né? Mas a gente não gosta muito de falar isso, mas vai ser salva, né? Vai ser salva. Não vai ser. É porque, assim, a gente tem coisas que a gente às vezes não ministra, porque senão a pessoa fala assim, então eu vou continuar pecando, porque eu vou ser salvo. Nem todo pecado, né? Toma cuidado, né? Toma cuidado. Tá certo. Então, eu acho, Bia, então, que ele está falando é que você continua salvo, você continua no Senhor, né? O que o profeta está falando é que tem muitas pessoas que usam desculpa para continuar pecando, não é? Acho que não é isso que ela está falando. Não, porque, ó, para você ver assim, não sei se é pecado, mas assim, tem um pastor que eu conheço, ele comprou uma mesa de sinuca e fica lá jogando sinuca com as famílias. Aí vai lá na palavra na Bíblia Sagrada e ministrar a palavra sobre cura e libertação. Qual que é a libertação que ele teve? O pastor. Você imagina? Então, se ele está enganando ele ou quem? Ou Deus. Então, a gente não engana Deus. Esse dia para trás, pastor, eu perguntei para o senhor assim, Senhor, todo mundo fala que o senhor sonda os pensamentos. Como que o senhor sonda? Sabe o que o senhor falou? Todo de uma vez, do mundo todo. Sim, sim. Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então não tem como fugir escondido de Deus. Amém. É lindo, Senhor, né? Amado, acabou o seu tempo. Eu acho que nós temos irmãos aqui fazendo a pergunta, mas seu tempo acabou. Então, faz uma oração para nós, para os irmãos ao redor do mundo, e
Se vocês, amados, se vocês quiserem fazer perguntas, ainda temos mais 2 pastores, tá? A gente passa aqui para vocês responderem. Isso. E os que vai vir, dá uns donzinhos melhorzinhos. Bom fazer pergunta, né? Bom fazer pergunta. O senhor faz uma oração para os irmãos ao redor do mundo, depois disso nós temos... Pastor John, já vai preparando o cargo aí, amado. A hora que você está na mesa, parar de andar na casa aí. E aí, meu filho, prepara, que Deus tem muito. Faz uma oração para nós, para os irmãos ao redor do mundo, querido. Amém, amém. Senhor, gratidão pelos ensinamentos, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando todos nós, todas as nações, cuidando de todas as pessoas. Tem pessoas passando por muitas provas, né? Em guerras, em muitos lugares, perseguição espiritual de todos os lados. Mas essa perseguição é espiritual e não fica pensando nas coisas passadas, né? Que o Senhor renova a nossa mente a cada manhã. E a cada manhã ela é renovada no Senhor. Então, entenda isso, perdoe e ore um pelo outro. Você fazendo isso aí, Deus purifica a sua alma, da sua família, do seu vizinho e de todas as nações. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, por todos os detalhes. Amém? Glória amém, a Deus. Amém, amém. O senhor sabe que eu tenho muita vontade de ir aí encontrar, comer uma carninha com você, viu, Mário? O que quiser. Hoje eu comi carne de porco com pequi. Olha só! Pois eu vou mandar a foto pro senhor do prato. Amém, amado. Fica na paz, fica na paz.